Vamos lá, pessoal. Gordura específica sexual, que eu já falei. As mulheres têm um requerimento adicional mínimo de gordura, chamada gordura específica sexual, armazenada a maior parte na área dos seios, ao redor do quadril. Essa gordura aumenta o peso corporal da mulher em 5,9%. Está envolvida na produção de estrógeno, assegurando o equilíbrio hormonal e a função menstrual. Então o Cortitem, eu falei sobre a glândula endocrinológica. O Cortitem também relaciona estudos ligados ao colágeno, e que muitas vezes o estrógeno coloca o equilíbrio hormonal e a função menstrual entre os ciclos ligados ao exercício, e que possa liberar toxinas, também uma maneira de relaxamento entre esses fatores de irregularidade, que surgem evidências importantes, ok? É lógico que o que nos coloca fatores a destacar é a maneira que vamos colocar as evidências que é necessária na quantidade da gordura corporal que é distribuída. É lógico que destaca em questões dos seios, peito, tronco, e também a parte lateral. O homem já tem a parte do meio, que nós podemos usar o termo etiológico, a palavra ginoide e edinoide, que coloca essas maneiras entre a gordura. Mas ambos, se nós olharmos o significado delas, destaca só um parâmetro, que as duas são gorduras, mas não deixa de destacar a parte de trás, a parte do lado, transversal, e a parte foi embora também o glúteo, é o local que mais tem gordura. O glúteo mínimo, médio, o máximo, aquela região do bumbum, os campos luterianos, tem uma gordura muito grande. Você vê nos laboratórios anatômicos, você vê aquela parte muscular, por isso que é difícil. Lógico que o bumbum cresce, ou seja, ambos, o homem ou a mulher, mas nos coloca destaque nesse nível de gordura corporal. A pergunta coloca destaques a destacar entre esses níveis, ok? Então são fatores que vêm a destacar a nossa vida diária, ok? Vamos lá. Então, quando falamos sobre os problemas, níveis de gordura abaixo de 15% a 20% em mulheres, e para as mulheres entre 18% a 20%, a maioria dos atletas elite tem uma quantidade de gordura corporal abaixo dessa faixa recomendada. Nós podemos ouvir o MC, e também destacar questões importantes nesse campo ligado ao oxímetro, também ligado à pulsação, e também a questão dos níveis de oxigênios que são relacionados ali. Tem um oxímetro, tem um glicemax, eu acho, que vai, ao meu ver, estão fazendo propaganda já, que você vai analisar o índice glicêmico. Você analisando o índice glicêmico entre 100, 110, 120, entre os protocolos adjuventes, vai analisar as questões também anabólicas e vai ajudar os campos de diabetes 1, diabetes tipo 2. Isso já são fatos importantes a destacar entre a gordura corporal. É lógico que há essa semelhança importante, ok? Que vem a destacar. Então, quando falamos sobre desenvolvimento da doença, desenvolvimento de doenças imunológicas, é lógico que o ser humano ele tem a sua maneira imunológica de se defender. Estamos em destaque ligado a essas maneiras que venham ser colocadas. Embora a produção de testosterona, tem algumas pesquisas que destacam que a produção de testosterona ela vai também ajudar a estimular a ter um fortalecimento não só esquelético, mas imunológico no campo de expectativa e dosagem certa. É lógico que o nosso corpo já tem uma testosterona, progesterona. Alguns pensam que a progesterona está iminente ao ser um homem, está só na mulher, mas temos a porcentagem maior de testosterona. Isso vem a destacar que o nosso processo corporal ele é
mito, né? O ser humano tem os seus campos místicos que também relaciona a essência bioquímica, ok? Que vem a destacar. Então, há fatores, né, que vem a ser a gordura e o porcentual, não é o percentual, nem a porcentagem, o porcentual, nos coloca futuras fertilidades ligadas às semanas, que eu falei, semanas 2, a fertilidade está ligada à testosterona, a fertilidade está ligada aos campos do estrógeno, a fertilidade vai ajudar. Entre pesquisas que eu também coloquei como algo simples, tem alguns campos de reposição hormonal que vêm a destacar esses parâmetros, ok? Entre fatores importantes. Estou colocando aqui como criador de conteúdo, não sou especialista ligado aos campos endocrinológicos, só estudei e tenho uma especialização bem semelhante, mas eu não posso falar. Eu não posso falar assim, porque é muito complicado e complexo. Por isso que eu falo corporeidade. Por quê? Gordura corporal essencial. A gordura corporal essencial, todo ser humano, qualquer tipo de classe social ou cultura ou aquisitivo, tem a gordura corporal essencial. Corporeidade. Vocês podem ver nas traduções que você vê aí no Google, quando vocês ouvirem assim, traduzindo ali, ou falando, vai ter algumas palavras também que vai ser interessante. Quem estudou letras, ou sabe, tem algum tipo de dicionário, você pode ver eu falando, e também muitas vezes pode expor falando outras coisas. Tempos atrás eu pensava até que eu falava um pouquinho de errado, eu falava errado. Aí eu coloquei no tradutor, e quando as pessoas falavam embaixo, eu vi que também falava outras palavras, que o próprio ator ou atriz também, em campo de filmes também, essa tradução dublê, tinha umas formas de palavras que também se destacava e fazia sentido. E muitas vezes não falando que é uma tese, né? As palavras, né, que você achava ali, os campos supérfluos, né? Aí, superfluar, são os fatores que venham destacar. Então, a gordura específica nos coloca gorduras essenciais. O armazenamento de gordura, que muitas vezes a gordura é importante de reserva de energia. Isso nos coloca destaque importante. É lógico que a proteína, a titinina, a quitina, a miosina, a conectina, a relatina, ou seja, outras maneiras de destacar, nos coloca fatos a se destacar entre os expoentes entre o exercício físico e a atividade física. Lembro tempos atrás, eu estava no Rio Grande do Sul, conheci uma professora lá, eu cheguei a me aventurar com ela, uns detalhes íntimos que venha a restringir aqui. Mas o que houve? Houve um fato importante. O pé dela era o que? Genovago. E o que ocorre? Muitas vezes a pessoa tem uma vontade muito grande. E essa vontade de representatividade sexual, essa questão fenomenal ocorre. E é algo extraordinário. Você falava, gosta do pé, você gosta do pé? Não. Muitas vezes, pelo pé você também pode ver os campos de alguns autores, como Arruda, 2005, 2010, não sabia, fala sobre questões do pé. Ok? São fatores ligados ao controle motor em destaque. Ok? Nesta segunda-feira, mudança. Se uma gota de orvalho molha o teu óbvio, não é. Não tá fazendo ninguém bater carro. Deus não tá. Ok? Só relaxar, tá? Gordura corporal essencial, corporeidade, expressão corporal em destaque, ok? Olhos abertos, mais fechados, mais abertos para destacar cada dia que tem esses tipos de maturidade e desenvolvimento, ok? Vamos destacar cada dia entre esse deter que liga a maneira expoente entre os fatores que venham ser relativos à própria força e que nos coloca cronogramas energéticos. Aonde há uma energia, isso destaca sobre nós. Vamos lá.